Por isso, o João Vieira, editor de internacional da Band News TV, está aqui com a gente. Bom dia para você, João. Bom dia, Sheila, Megali, Carla. Bom dia a todo mundo. Vamos falar mais uma vez de Venezuela, né? Mauro Vieira viaja para a Colômbia para discutir a situação na Venezuela. O México rejeita reconhecer a vitória de Nicolás Maduro. A ONU também se manifestou em relação às atas divulgadas pela oposição. O que você nos conta aí de atualização em relação a isso, João? Vamos lá, Sheila. Bom, informação importante essa do Brasil, mais uma vez, se colocando como protagonista nessas negociações em relação às eleições venezuelanas e em uma nova etapa das negociações. Isso porque o México está se retirando, dizendo que vamos esperar o Tribunal Supremo da Venezuela decidir se fazer a auditoria das eleições, ou seja, se as eleições aconteceram da maneira como deveriam, de maneira limpa, sem fraude, mas destacando que o Tribunal Supremo é aparelhado pelo regime chavista, ou seja, pouca gente tem esperança de que a declaração final da justiça venezuelana seja uma declaração que vai satisfazer, por exemplo, a oposição, que diz ter vencido as eleições. E, além disso, essa viagem à Venezuela do Mauro Vieira acontece enquanto, nos bastidores, o Brasil planeja sugerir a realização de outra eleição, que aconteceu há menos de um mês, pode voltar a acontecer na visão do Brasil. Uma eleição para dirimir quaisquer dúvidas em relação ao processo eleitoral, mas que dificilmente será aceita pela oposição, pelo regime Nicolás Maduro e também pela comunidade internacional. Isso porque, se essa eleição fosse ocorrer, na visão atual, nos bastidores, ela só ocorreria se fossem retiradas sanções econômicas sobre a Venezuela. Quem organizaria essas novas eleições? Pois é uma questão muito importante também, né? Atualmente, quem organiza? O CNE, o TSE da Venezuela, que é um dos órgãos considerados mais corruptos, mais aparelhados da Venezuela. Não à toa, o Nicolás Maduro está aí na terceira eleição, vencendo, e o chavismo está há 25 anos no poder. Agora, que instituição então faria se não fosse o CNE? E os poderes internacionais, eles iam aceitar retirar essas sanções se não tivessem a certeza de que a eleição seria feita de maneira justa? Dificilmente. Então, essa ideia do Brasil parece nascer morta. Agora a discussão é com a Colômbia, lá nessa viagem do Mauro Vieira com o chanceler colombiano, para entender como os dois países, e não três agora, sem o México, podem fazer isso, ir à frente ou não, né? Eu estava ouvindo a nossa querida Dora Kramer, que já trabalhou conosco aqui, e ela dizia que a análise dela é a seguinte, que o Brasil está tentando ganhar tempo de alguma forma, porque não faz sentido essa proposta, né? Seria o quê? Um segundo turno? Uma eleição que vai ser realizada pelo mesmo órgão que tem o resultado completamente comprometido. Então, uma tentativa de empurrar um pouco para frente e ganhar tempo, sabe-se lá para quê, né? Até desenvolver algum outro tipo de, sei lá, tática para lidar com essa situação. Como já virou, aliás, quem deu essa notícia foi a Júlia do Ailib ontem, ela falava exatamente nisso, né? Que isso seria vendido como um segundo turno, para não desmoralizar completamente a eleição que já aconteceu, tá? Um segundo turno entre os dois candidatos mais votados. Ocorre que se você... primeiro, quem é que vai organizar? Essa é a pergunta óbvia. Básica. O mesmo organismo que já fraudou uma eleição. E segundo, se você chama aquilo de segundo turno, você está legitimando primeiro. Você está legitimando uma eleição que todo mundo sabe que foi fraudada. E eu acho que a questão agora é essa mesmo, é ganhar tempo. Ganhar tempo, não sei para quê, porque em algum momento o Brasil vai ter que fazer um pronunciamento mais contundente a respeito da aceitação ou não de Nicolás Maduro como presidente legítimo. É que nem a história das atas. Esse negócio, estamos aguardando as atas, esse discurso está completamente desmoralizado, né? Alguém acredita que essas atas serão entregues ainda? Acabou. Agora tá todo mundo ganhando tempo com esse papo das atas. E a questão é quanto tempo também, né? Porque temos, claro, 6 meses até a transição supostamente democrática para um novo governo, o que, segundo o CNE, né, não vai acontecer porque Maduro venceu. Agora cabe à justiça decidir se isso é verdade. Mas quanto antes acontecer essa resolução é o melhor para a Venezuela, para a região e para o mundo.
Só que a mesma questão de prazos tivemos com isso das atas. Vocês se lembram que, olha, a Venezuela vai divulgar até determinada sexta-feira, que era daquela semana, cerca de 2 semanas, salvo engano, as atas. E não aconteceu isso. Então os prazos estão sendo constantemente desrespeitados. E quando você nem tem prazo, como é esse caso, aí a situação fica ainda mais complicada, parece.